Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas camadas de história de um dos lugares mais vibrantes do Rio de Janeiro. Então, esse aqui é o Largo da Carioca. Sabe, aquele turbilhão de gente, de sons, de atividade. Para muita gente é o verdadeiro coração do centro da cidade, né? Um ponto de encontro, de passagem, super essencial na vida de qualquer carioca. Mas olha só, é até difícil de acreditar que essa mesma região super movimentada hoje já foi uma área completamente isolada. Um pântano, sabe, cheio de mosquito que todo mundo considerava longe, bem longe do centro da cidade. Então fica a pergunta, né? Como é que um pântano fedido, vamos ser honestos, virou o coração pulsante do Rio de Janeiro? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para o século XVI. A nossa história começa num lugar chamado Lagoa de Santo Antônio, e olha, a paisagem era uma coisa que, nossa, seria impossível reconhecer hoje em dia. Tudo começou a mudar de verdade com a chegada dos freis franciscanos. Em 1592, eles levantaram uma ermida bem pequena. Mas aí, pouco depois, em 1608, começaram uma obra gigantesca, o Convento de Santo Antônio. Em 1615, já inauguraram a primeira igreja e logo em seguida, em 1619, a Ordem Terceira de São Francisco também começou a construir a capela deles. Foi a religião que basicamente fincou a primeira bandeira nesse terreno que não era nada amigável. E agora, olha que interessante, a motivação por trás da primeira grande obra de engenharia dali. Segundo o historiador Maurício Santos, o lugar tinha tanto, mas tanto mosquito, que eram, e aqui são palavras dele, verdadeiro inferno para os monges. Qual era a única solução? Drenar a lagoa, claro. Isso que é incrível, porque mostra como a necessidade foi moldando a cidade. A vala que eles cavaram para secar a lagoa acabou literalmente desenhando o caminho de uma das ruas mais famosas do Rio hoje, a Rua Uruguaiana. Pensa só, uma solução para um problema bem local que definiu a geografia de todo o centro da cidade. Ok, vamos dar um pulo no tempo agora, lá para o século XVIII. A terra já estava mais, digamos, domada. E aí chegou um elemento novo que ia transformar o lugar de vez: água potável. Foi isso que finalmente deu ao largo a sua vocação de ser uma praça pública. E o processo foi bem direto. Em 1723, terminaram os Arcos da Lapa, e a água do Rio Carioca começou a chegar no chafariz novinho com 16 bicas de bronze. Foi aí que o lugar ganhou o nome oficial, Largo da Carioca. E o mais importante de tudo, o largo virou o ponto de encontro da cidade. Era lá que todo mundo de todas as classes sociais se encontrava, para pegar água, para fofocar, para saber das notícias e, claro, muitas vezes para brigar também. Mas a história do Largo não é feita só de construções, muito pelo contrário. O século XX chegou com uma modernização, assim, super agressiva. Um período que ficou famoso no Rio como o bota abaixo. Um dos grandes símbolos que a gente perdeu foi o chafariz de Montigny, que era imponente e tinha substituído a primeira fonte. Em 1926, ele foi simplesmente demolido. E a justificativa qual era? Precisavam de mais espaço para os carros passarem. Foi uma escolha bem clara, né? O tal progresso passando por cima da memória da cidade. E se isso já foi um baque, o que veio depois foi ainda mais dramático. A demolição de quase todo o Morro de Santo Antônio lá nos anos 50. A terra que tiraram de lá foi usada para fazer o aterro do Flamengo. Ou seja, o que a gente vê hoje é só um pedacinho do que era o morro, com o convento e as igrejas lá no alto meio que isolados, cercados por arranha-céus. É um contraste visual absurdo entre o passado colonial e a cidade moderna. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, tá? Mas como é que a gente entende essa vida tão complexa, às vezes até caótica, do Largo da Carioca atual? Bom, a geografia cultural tem uma ferramenta bem legal para ajudar a gente com isso. É a ideia de microcosmos. Pensa assim, são como pequenos mundos diferentes que existem, todos juntos no mesmo espaço. Cada um tem suas próprias regras, seu próprio ritmo, sua identidade, e todos funcionam ali um do lado do outro. Lá no Largo da Carioca, a gente vê dois tipos principais. Primeiro, os microcosmos fixos. São as coisas permanentes, legais, sabe? As igrejas, a estação do metrô, os prédios, a feirinha de artesanato. E do outro lado tem os microcosmos móveis, que são temporários, informais, bem fluidos, tipo os artistas de rua, os músicos, os camelôs. E o ponto é, os dois são essenciais para dar a cara do lugar. Esse mapa aqui de 2001 mostra isso perfeitamente. Olha só que legal. Dá uma olhada. O número 1 é o complexo religioso.
Já as áreas 6 e 7 são os territórios temporários dos ambulantes e dos artistas de rua. Cada grupo tem o seu cantinho, suas regras de convivência. É um verdadeiro mosaico de territórios. E o Largo, claro, é palco de umas histórias que parecem mentira. Por exemplo, sabia que a imagem de Santo Antônio, a que fica lá no convento, já foi militar com registro e tudo? Pois é, em 1710 ela recebeu patente e até salário por ter supostamente inspirado a resistência contra uma invasão francesa. E o salário do santo só foi cortado em 1911. Imagina só, um santo na folha de pagamento do exército. E essa aqui é ótima. E o bonde de cerolas? Já ouviu falar? Era o apelido que deram para os bondes especiais que levavam o pessoal para os teatros. Eles tinham umas capas brancas nos assentos para proteger as roupas chiques do povo. Só que o tecido parecia muito com a cueca que os homens usavam na época. E aí já viu, né? O apelido pegou. É o puro suco do humor carioca. Então, no fim das contas, o que é que todas essas camadas de história, de demolição, reconstrução, toda essa convivência, o que tudo isso diz pra gente sobre o Largo da Carioca? Essa citação aqui resume tudo de um jeito perfeito. Frequentado por senhores e escravos, nobres e plebeus, devotos e aventureiros, nada pode ser tão carioca quanto o Largo. Quer dizer, ele sempre foi isso, o lugar onde todas as caras da sociedade do Rio se encontravam. Então, o ponto central é exatamente este. A história do Largo é, na verdade, uma história viva de transformação, de pântano para praça. É uma história de conflito, dessa briga entre preservar e progredir. É um exemplo que acontece todo dia de como o sagrado e o profano convivem. E, acima de tudo, é a prova da resiliência, da força do coração da identidade carioca. E isso faz a gente pensar, né? Que histórias será que estão escondidas no coração de cada cidade? Que transformações, que conflitos, que convivências moldaram os lugares por onde a gente passa todo dia sem nem se dar conta? A história, ela está literalmente debaixo dos nossos pés.